Muito boa tarde. Agradecemos aí a presença de todos vocês neste nosso evento, um grande evento que vem acontecendo durante toda essa semana, o SaaS Week. Indiscutivelmente, um tema que está tão em evidência, não dá para ser discutido em uma hora, em uma reunião, seja ela qual for, virtual ou presencial, mas a gente faz questão aí de expandir e passar diversos temas relacionados a como compor o SaaS, que é uma estratégia que o mercado vem buscando muito, cada vez mais. Então, como foi colocado durante as demais apresentações, é um conceito. A ideia não é falarmos de um produto SaaS, né? Mas nesse conceito temos alguns componentes-chave para que a sua arquitetura seja cada vez mais melhor adequada ao que o Gartner denominou como SaaS e que certamente é o que todos estão buscando de agora em diante, né? O tema que vamos comentar hoje é falar um pouco mais sobre o Next Generation Secure Web Gateway, conhecer melhor, sob ponto de vista de Secure Web Gateway. Eu acho que a gente já conhece isso há muito tempo, há pelo menos 15, 20 anos, mas estamos passando por um momento de transformação. Quando você fala de transformação, não temos mais como atender às demandas da atualidade com tecnologias legadas, com proxies tradicionais, com soluções on-premise. Então, o conceito de Next Generation Secure Web Gateway ele vem justamente com essa abordagem mais adequada ao nosso dia a dia, focado em mobilidade, focado em SaaS, focado em serviços que faz com que a operação e a disponibilidade e a continuidade dos negócios estejam cada vez mais em evidência para que as empresas sigam atuantes, né? Nessa conversa de hoje, eu não me apresentei, mas essa é a hora. Eu me apresentando, eu sou Regional Sales Manager, responsável pela operação comercial, Netscope, Brasil. E comigo eu tenho o Carlito. Fique à vontade, Carlito, queria se apresentar. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Thiago. Obrigado. Tudo bem? Boa tarde a todos. Bem-vindos à SaaS Week. Espero que vocês gostem do evento. Eu vou devolver a palavra para o Thiago agora e eu volto no final para poder fazer uma demonstração para vocês. Legal? Boa. Essa é uma questão muito prática, né, Carlito? Aqui a ideia não é somente falar. A gente tem uma abordagem muito grande aí focada no SaaS, né, pelo fato de termos uma atuação do SaaS de verdade. E o SaaS de verdade nada melhor do que provar. Então, eu deixo essa responsabilidade aí para você. Eu levanto a bola e você corta no final, então, mostrando quais são os casos de uso que melhor se aplica para a gente. Beleza? Vamos seguir dessa forma? Legal, bacana. Deixa comigo. Valeu, combinadíssimo. Bom, gente, temos visto o SaaS completou aniversário em agosto deste ano, né? Temos escutado muita gente falando de arquiteturas, de soluções que sejam vinculadas a essa nomenclatura. Para quem está escutando a primeira vez, eu acho pouco provável, mas o que é o SaaS em si? Security Access Service Edge. Um componente, um conceito que foi lançado pelo Gartner, como eu disse, e a principal ideia é, nós vemos que existe uma convergência entre os serviços de rede, entre os serviços de segurança, e o que tem em comum em cima dessa plataforma é a plataforma de nuvem. E o Next Generation Secure Web Gateway não deixa de ser também uma convergência de diversos serviços. Durante o dia a dia, durante a navegação, durante a usabilidade das ferramentas que nós temos hoje, não é possível se ter uma visão tão completa, até mesmo porque, para ser um Next Generation Secure Web Gateway de verdade, é preciso oferecer uma visão completa do uso do SaaS. Estamos falando aí de não ter um proxy estático, sem contar que hoje em dia 85% do tráfego existente ele já está contemplando, ele já está composto pelas ofertas e pelos serviços de SaaS. Falando de soluções como Office 365, Salesforce, sem dúvida alguma, os serviços de SaaS vieram para ficar. E, ao mesmo tempo, é preciso se ter controles granulares, contextualizados e cada vez mais seguindo onde os dados e os usuários estão. Fica cada vez mais difícil fazer uma gestão num ambiente em data center, em soluções proxy on-premise, e sabendo que todos os usuários estão móveis, remotos, né? Então, como fazer com que seja possível, de fato, ser o Next Generation Secure Web Gateway? Tem que se ter um controle adequado. Precisa se ter política granular, condicional, baseada em risco. Risco do quê? Pode ser o risco do usuário, baseado em comportamento, pode ser o risco da aplicação. Isso é super importante também, para se adaptar às culturas existentes, dos usuários,
cada vez mais os usuários querem usar suas próprias aplicações. Existe até um outro acrônimo, a gente é tão acostumado com essa quantidade de acrônimos, que é o Bring Your Own App, BYOA, né? Já tem o Bring Your Own Device, tem vários Bring Your Owns e a aplicação ela faz parte do dia a dia. Quando a gente fala de ter uma política baseada em condições e ser contextualizada, significa que eu posso atender cada vez mais e melhor as áreas de negócio, ao que o negócio está exigindo, deixar de ser um blocker tradicional e ser estático nesse aspecto. E o primeiro ponto que foi colocado também, ter a visibilidade completa, mas ao mesmo tempo conseguir fazer uma classificação independente de onde os dados estiverem. Nós temos uma nomenclatura na Netscope que é chamado de Data Centric. Centrado no dado significa o quê? Independente de onde ele estiver, eu consigo criar uma política onde eu possa também aplicar uma condição baseada na informação que ele tem. Em tempos de regulamentações, compliance, como LGPD, PCI, existem diversas demandas que a regulamentação está cada vez mais forte, e é o que nós vemos por aí. Proteção contra ameaças para a nuvem. As ameaças de hoje em dia, elas estão focando sim nas vulnerabilidades existentes em nuvem, nos erros de configuração, as falhas realizadas pelos usuários. Então, é preciso ter um componente que possa também estar integrado a essa plataforma para que, de fato, seja um Next Generation Secure Web Gateway. E funcionar em uma rede privada de alta velocidade. Esse é um detalhe importantíssimo, porque o conceito do Next Generation Secure Web Gateway é o passo fundamental para modernizar o seu programa de segurança para uma transformação em SaaS bem-sucedida. Eu acho que esse é o principal ponto. E quando a gente fala de ser bem-sucedido, a ideia não é colocar múltiplos DVD players um em cima do outro e falar que é o Netflix. Não, a gente vê uma série de composição de serviços como esse sendo colocado e sendo posicionado. Mas a ideia, e a Netscope ela veio muito forte, trabalhando com uma plataforma bastante híbrida, do seu ponto de vista de deployment, bastante ampla, do seu ponto de vista de cobertura, e uma modalidade de serviço em SaaS, para poder também, cada vez mais, trazer o serviço de convergência de SaaS e de Network as a Service. Então, quando eu falo de deployment e ser bastante híbrido, significa a quantidade de possibilidades que eu tenho para fazer a gestão de usuários não gerenciados. É uma dificuldade. Nós vimos muito isso durante o início dessa pandemia, onde diversos usuários tiveram que utilizar os seus próprios computadores, né, o conceito Bring Your Own Device, sem as políticas corporativas, computadores de terceiros para acessar recursos sensíveis. E quando os computadores são gerenciados, usuários remotos em todos os lugares, a ideia é que tenhamos uma capacidade significativa para conseguir fazer o redirecionamento de tráfego, redirecionando esse tráfego, seja através de um cliente, né, um forwarder, que nós chamamos, sendo através de tunelamento IPsec, GRE, Security Forward, enfim. Essa flexibilidade é um grande diferencial, porque nós vemos que cada vez mais web e SaaS andam lado a lado, e fica cada vez mais difícil de desvincular uma coisa da outra. Agora, eu comentei que precisamos ter uma peça fundamental, que é o Next Generation Secure Web Gateway, sim, e as exigências do SaaS, elas são muito específicas. Não é somente colocar uma pecinha. Se faz necessário ter uma infraestrutura que garanta a melhor experiência, usabilidade e, ao mesmo tempo, a Netscope trouxe a sua própria rede de data centers para poder endereçar todas essas necessidades. Na Netscope, nós chamamos o E do SaaS, né, o Edge, de Netscope New Edge. Foram realizados investimentos diversos, mais de 100 milhões investidos para construir a maior nuvem privada de segurança de alto desempenho, com alta performance, justamente para estar pronto, capaz de atender ao que o SaaS, ao que as exigências do SaaS estejam solicitando. E qual que é um dos principais objetivos que nós temos aqui? Dar uma experiência que não pode ser igual, ela tem que ser minimamente melhor quando o seu usuário estiver remoto, quando ele estiver numa filial, quando ele estiver na matriz, independente de onde ele estiver. A nossa rede, o principal objetivo é fazer com que ele tenha um enforcement para que as políticas de web, as políticas de SaaS, as políticas de acesso às aplicações no data center ou até mesmo as aplicações de data center físico ou privados, o enforcement seja feito numa única solução, numa única console. Isso facilita muito a gestão e a questão operacional. E o New Edge em si é uma plataforma proprietária, onde a Netscope não depende de infraestrutura de cloud service providers. Nós identificamos que é importante para nós termos um controle total
de onde nós estamos tendo as redes de comunicação, as redes de conexão, peering com as operadoras, e onde nós temos uma escalabilidade significativa. É bastante performático, cada data center atende milhões e milhões de usuários em tempo real, que é um grande diferencial de uma oferta SaaS nativa, em tempo real. Chamamos muito isso de inline, né? Esperamos entrar em detalhe disso em próximas conversas com vocês. Nosso foco é total em desempenho, como eu disse. A latência é mínima possível. E por trás de toda essa infraestrutura, hoje nós temos mais de 40 data centers espalhados globalmente. Temos uma capacidade de computação super completa em todos os locais. E como eu disse, nós não trabalhamos com pontos de presenças virtuais, que se chama de VPOPs. Nós temos aí uma nuvem bastante extensa, parcerias com soluções, serviços de CDN, temos parcerias com mais de 300 redes também, e peering direto com as principais empresas prestadoras de serviço em SaaS, como Microsoft, Google, em diversas localidades. Então, a experiência é muito boa. Uma vez um usuário tendo o seu tráfego redirecionado de navegação, de acesso a serviços SaaS para um dos data centers da Netscope, a ideia é que ele seja mais ágil e, ao mesmo tempo, consiga agregar todos esses serviços de segurança, como um proxy, como um CASB, como um DLP, como um Zero Trust. E a capacidade que ele tem é independente da localidade onde o usuário estiver, ele sempre vai se conectar no melhor ponto de presença. Então, com essa capacidade que nós temos hoje, com mais de 40 localidades, já é uma boa experiência. Mas temos muito mais por ver. Os investimentos não pararam por aí. Temos uma previsão significativa de crescimento para a América Latina, assim como ter um segundo data center no Brasil. Bom, dentre esses principais pontos, eu acho que fica, Carlito, agora, uma ideia para a gente dar uma aterrizada, né? O que de fato e onde a Netscope pode ajudar quando se fala de Next Generation Security Web Gateway e onde ele está composto dentro da plataforma da Netscope. Bom, como foi bem colocado, nesse quadro azul abaixo é o nosso New Edge, são os nossos data centers que interconectam os data centers, os usuários remotos, os dispositivos, as aplicações. E dentro dessa camada do data center, nós temos diversos microserviços que podem ser alocados, adequados e contratados de forma bastante granular. Com isso, nós temos políticas de controle de acesso, inspeção de TLS, SSL. Esse é um bom ponto. Um serviço em nuvem já vai tirar sua dor de cabeça com relação a redimensionamento de appliance, que é uma loucura isso, né, para quem vive nessas soluções de pilhamento de appliance. Serviços de DLP, serviços de proteção contra ameaças, definição de compliance, estar em conformidade com as melhores práticas. E mais do que isso, a Netscope tem a patente de identificação e decodificação de JSONs, a validação e reconhecimento de diversas e múltiplas APIs, a ponto de facilitar também a integração com diversas soluções de terceiro. Eu costumo dizer que temos uma otimização muito boa em termos de ferramenta com outros players de mercado, com ferramentas de single sign-on, EDRs, SD-WANs, Threat Intel, uma capacidade grande de compartilhamento de informações de Threat Intel. E os produtos em si, quando eu falo de serviços, as funcionalidades que nós temos, super reconhecida, é o CASB, renomada, 4 vezes líder do Gartner, ferramenta de Public Cloud Security e o Private Access. Mas o Next Generation Security Web Gateway é um dos principais componentes, que é o que consta aqui para vocês. E nas ferramentas do Next Generation Security Web Gateway, eu posso trabalhar com os microserviços, DLP, Threat Protection, e todos eles amparados pelo nosso New Edge. Performance, desempenho, melhor experiência para o usuário e por aí vai. Carlito, como você comentou, a ideia não era somente falar e quero ver agora, comprovar. Será que a gente consegue mostrar quais são os casos de uso, onde o Next Generation Security Web Gateway da Netscope consegue gerar e trazer, mostrar o impacto, onde a gente consegue cobrir esses gaps existentes de mercado? O que você me diz, meu cara? Diga lá. Bem, legal, Thiago, bacana. A gente entende que para uma solução atender a esses desafios que o SaaS busca resolver, ela tem que ter a capacidade, como você colocou, de proteger usuários independente da localidade, se ele está on-premise, se ele está remoto, se ele está num dispositivo pessoal, se ele está num dispositivo corporativo, e também dar visibilidade dos dados e olhar onde que esses dados estão sendo manipulados. Se é em uma aplicação sancionada, se é numa aplicação de Shadow IT,
se o usuário tem autorização para fazer isso, né, em uma aplicação não sancionada, também proteger contra ameaças e olhar para dados também em contextos mais desafiantes, mais desafiadores, como imagens, né, ou um screenshot de um documento. Então, nós separamos aqui 7 casos de uso de grande impacto, aqueles que os clientes sempre nos pedem para implementar, e aqueles que a gente entende que um SaaS de verdade precisa conseguir executar. Então, a gente vai passar por cada um deles, eu vou fazer uma demonstração e mostrar isso para vocês na prática. Legal? Vamos nessa? Estou ansioso para ver. Segue o jogo, vamos lá. Bem, pessoal, e caso vocês tenham perguntas, dúvidas, fiquem à vontade para mandar nessa caixinha que está aparecendo na tela de vocês. Vai ser um prazer depois responder todas elas, tá? Começando aqui pelo primeiro caso de uso, visibilidade SaaS, a gente sabe que segurança e visibilidade caminham juntas. Não tem como você proteger os dados, proteger o acesso dos usuários, se você não tiver a visibilidade do tráfego, né? Tanto para aplicações sancionadas, não sancionadas, os usuários, os arquivos que eles estão manipulando, as atividades que eles estão executando dentro das aplicações. Então, eu vou abrir aqui a console do tenant. Esse aqui é um tenant da Netscope, tá? Nós temos aqui um tráfego de usuários. Vou mandar mostrar aqui nos últimos 90 dias. Nós temos mais de 800 aplicações sendo acessadas, 300 páginas web, 460 usuários gerando esse tráfego. Temos diversas informações nessa tela que podem ser extraídas, como, por exemplo, as principais categorias de URL que estão sendo acessadas e organizadas por bytes uploaded, né? Eu poderia também organizar por outros parâmetros, como por usuários. Tenho aqui também os sites que estão sendo bloqueados, né? As categorias que estão sendo bloqueadas. Tenho as aplicações que têm algum tipo de incidente de DLP, alguma violação de DLP vinculado ao tráfego daquela aplicação. Temos informações sobre os dispositivos que estão sendo usados pelos usuários. Temos informações sobre ameaças e diversas outras, tá? Mas eu quero mostrar aqui para vocês que, para dar mais contexto e ajudar os nossos clientes a entenderem o que está acontecendo no tráfego, a gente tem o Cloud Confidence Index, que é uma base, é um dossiê sobre diversas aplicações. Hoje são mais de 34 mil cadastradas nessa base, e a gente pode usar essa ferramenta de diversas formas, tá? Eu vou mostrar aqui uma bem comum que a gente utiliza. Então, vamos supor que o cliente utilize o OneDrive como Cloud Storage sancionado da empresa, né? A empresa tem o Office 365, e aí percebe-se que no tráfego, alguns usuários estão utilizando o e-transfer, outros estão utilizando o Cloud Storage não sancionado, né, de Shadow IT, o ZipShare. Então, o CCI, ele permite você comparar essas 3 aplicações, e o primeiro ponto aqui legal, ó, relevante, é que a gente atribui um score para cada aplicação. Esse score ele vai de 0 a 100. Então, o OneDrive tem uma nota 92, é um score super bom, uma aplicação segura, né, recomendada para o ambiente enterprise. Enquanto o e-transfer já tem alguns problemas, a nota já despenca para 59, o ZipShare já tem uma nota mais baixa ainda, 23, né? E aí daqui para baixo a gente tem mais de 50 parâmetros que são avaliados em cada aplicação para poder ajudar a definir esse score. Então, por exemplo, o OneDrive tem essas certificações de compliance, de data center, infelizmente o e-transfer e o ZipShare não possuem, né? O OneDrive criptografa o dado em repouso, o dado em trânsito, enquanto que o e-transfer também criptografa o dado em repouso, em trânsito, mas o ZipShare, por exemplo, não criptografa o dado em repouso. É um ponto grave para uma solução de cloud storage. Isso que força, né, a jogar a nota dele lá para baixo. E aí tem diversas coisas aqui que são avaliadas nessa aplicação, como, por exemplo, a questão do respeito à privacidade dos dados, né? Se vocês olharem aqui, ó, tanto o OneDrive como o e-transfer, ele diz no termo de uso que
quando você faz upload de dados lá, esses dados continuam pertencendo a você, né, ou à sua empresa. No caso do ZipShare, eles não respeitam isso, eles não te dão essa garantia no termo de uso daquela aplicação. Então, eles podem compartilhar, podem vender essas informações, podem fazer o que eles quiserem, né? Então, o CCI, ele permite você mostrar para a empresa, por exemplo, por que determinada aplicação vai ser bloqueada, ou você avaliar qual que é o risco que existe em um usuário utilizar aquela determinada aplicação. A gente tem também o Scope IT, que é o nosso módulo aqui, o nosso microserviço responsável por toda a parte de log. Então, tudo que os usuários acessam vai ser logado aqui pelo Scope IT. Você tem informações de data, hora, usuário, aplicação, atividade que o usuário fez dentro daquela aplicação, o objeto que ele manipulou, né, o arquivo, que tipo de arquivo era esse. Então, o Scope IT te dá muita visibilidade, você consegue fazer pesquisa por uma aplicação específica, você consegue adicionar diversos outros filtros e fazer uma pesquisa, por exemplo, por um usuário específico, né? E, além disso, eu também queria mostrar para vocês mais um outro módulo aqui dentro da console que permite você ter bastante visibilidade do tráfego, uma visibilidade de uma forma, digamos, mais ricas, com painéis mais interativos que podem ser utilizadas por diversas áreas da empresa. Começando aqui pelo Cloud Risk Assessment, nós temos uma fotografia aqui da volumetria, da quantidade, do perfil das aplicações que estão sendo acessadas pelo usuário. E nesse ambiente aqui desse tenant, esse tráfego, a gente tem aí 54,01% das aplicações não sendo recomendadas para o ambiente corporativo. Aplicações que falham naquelas checagens que a gente faz por algum motivo. Então, esse módulo Advanced Analytics, ele pode mostrar as informações de diversas formas. Eu vou navegar aqui até um outro relatório para mostrar para vocês um outro tipo de visibilidade. Esse aqui, por exemplo, é um relatório focado em aplicações de cloud storage. Então, esse primeiro painel que está criado aqui, ó, ele está mostrando a origem do tráfego, né, o país de origem, a nota da aplicação, a aplicação de destino e o país de destino daquela aplicação. Então, para fins de LGPD, de respeitar aquele artigo, por exemplo, de transferência internacional de dados, esse tipo de painel ajuda muito, né, a empresa a entender todo esse fluxo, para onde os dados da empresa estão indo. A gente tem aqui outros painéis, como, por exemplo, as top aplicações de cloud storage que estão sendo utilizadas. Então, supondo que essa empresa aqui utilize o Google Drive de forma sancionada. Legal, bacana, mas, poxa, por que tem tanto tráfego de Dropbox? Por que tem tanto tráfego de ZipShare? Então, existem diversos painéis como esses aqui que já vêm prontos dentro da solução e você pode customizar e criar os seus próprios painéis de visibilidade. Voltando aqui agora para a apresentação, então percebam que o Next Generation Secure Web Gateway da Netskope tem toda essa capacidade de dar visibilidade do tráfego, enquanto que um proxy legado não consegue chegar nesse nível, né, de informação, de granularidade, de visibilidade. Passando aqui agora para o próximo caso de uso, movimento de dados não autorizado e não intencional, a gente tem como objetivo aqui mostrar a nossa capacidade de reconhecer quais são as instâncias de aplicações que o usuário está acessando e controlar o upload desses dados quando a instância, por exemplo, não sancionada. Então, voltando aqui agora para o tenant, né, para a console, nós temos um módulo aqui de Behavior Analytics. Esse módulo, ele permite a gente ter visibilidade do tráfego, de anomalias, do comportamento do usuário, mesmo que não houvesse sequer uma política criada no tenant. Então, por default, a Netskope gera log de tudo que o usuário faz,
e esse log é processado via machine learning e permite a gente dar visibilidade como a que eu vou mostrar aqui agora. Então, eu vou criar um filtro pedindo para ser mostrado tudo que for vinculado à exfiltração de dados, ou seja, o usuário faz download de um documento na nuvem sancionada e depois faz upload desse documento, por exemplo, em uma aplicação de Shadow IT, tá? Então, observem que nós temos esse incidente aqui, onde um usuário específico fez a ação de download na aplicação Box e depois fez o upload desse mesmo documento na aplicação OneDrive, aqui no caso o OneDrive pessoal, dentro de 1 hora, né? Então, se a gente olhar aqui nos alertas e eventos, a gente tem total visibilidade desse fluxo de dados. Exatamente a hora, o dia em que o o usuário fez o download daquela informação que continha PII dentro do box, e depois o dia e horário que ele fez o upload no OneDrive pessoal. Se a gente clicar aqui nesse maisinho, a gente consegue observar aqui nos metadados do tráfego da aplicação que essa instância de box era uma instância sancionada, né? Tem aqui o ID da instância, enquanto que a ação de upload dentro do OneDrive já ocorreu no OneDrive pessoal, né? Aqui não tem o ID da instância. Bem, então se a gente for aqui no tenant, a gente tem essa política de segurança que faz o bloqueio de upload de dados que violem a LGPD em aplicações de Shadow IT. A gente escolheu aqui as categorias Cloud Storage, Collaboration, Development Tools, colocamos aqui ações de upload, post, create, send. Caso violassem a LGPD, a ação a ser tomada seria um bloqueio, tá? Então, o que a gente vai simular aqui agora é justamente esse cenário. O usuário está acessando aqui uma instância sancionada de Box, né? Supondo que a empresa utiliza o Box como seu Cloud Storage. Então, o usuário vem aqui, faz o download do documento. Só para mostrar para vocês, esse documento contém uma série de dados pessoais brasileiros, né? De PII. Depois, o usuário vem aqui na conta pessoal dele de OneDrive e vai tentar fazer o upload desse documento, né? Ao tentar fazer isso, ele vai receber esse alerta de bloqueio falando, olha, a atividade está bloqueada, a ação de upload na aplicação OneDrive com dados pessoais viola LGPD e, portanto, não pôde ser realizada, né? Então, aqui a gente sabe exatamente quais são as instâncias sancionadas da empresa e permite que os dados, caso contenha informações sensíveis, só sejam carregados nas aplicações sancionadas, né? Um proxy legado, ele não terá essa capacidade de entender quais são as instâncias corporativas, quais são as pessoais, criar política baseada na LGPD, como a gente fez aqui, né? Então, esse é certamente um diferencial da Netskope, mais um caso de uso que os nossos clientes têm implementado bastante, usando a nossa tecnologia. Vamos passar agora para o caso de uso número 3. Esse caso de uso tem como objetivo prevenir o vazamento de dados sensíveis. Hoje sabemos que o usuário tem à disposição dele milhares de aplicações em nuvem que ele pode utilizar, milhares de serviços, e o objetivo aqui é a gente mostrar que a gente pode controlar essas aplicações independente da categoria, independente da natureza dela, né? Como Slack, Teams, GitHub e etc. Então, eu vou voltar aqui agora para a console do Tenant. Nós temos aqui essa política que está basicamente bloqueando as ações de upload, post, create, send, edit, form post em aplicações que se encaixem na categoria de Cloud Storage, Collaboration, Development Tools. Dentro de cada categoria dessa, nós temos dezenas, milhares de aplicações. Cloud Storage, por exemplo, são mais de 400 aplicações dessa natureza que a Netskope controla, tá? Collaboration, dezenas. Development Tools, dezenas também. Então, eu vou começar o teste aqui
de uma forma já um pouco diferente, né, para mostrar para vocês essas capacidades que a Netscope possui, que vão além do browser. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, basicamente, é abrindo o Slack, mas na versão client, né, não é um acesso feito pelo browser. Eu vou abrir aqui aquele documento que tem PII brasileiro, vou fazer uma cópia aqui dos CPFs que existem nesse documento e vou tentar colar essas informações aqui no Slack e dar um send. Observem que imediatamente o controle em tempo real do nosso Next Generation Secure Web Gateway, mesmo a tentativa de envio sendo pelo cliente desktop do Slack, a informação foi bloqueada e não chegou a ser enviada, né? Um controle em tempo real. Vou cancelar aqui a tentativa de envio, senão o Slack vai continuar tentando mandar esses dados aqui. Agora eu vou vir aqui no Microsoft Teams e vou tentar colar esses mesmos CPFs aqui. Observem que, mais uma vez, em uma outra ferramenta de colaboração, o bloqueio acontece aqui em tempo real novamente, tá? Vou fechar aqui o Microsoft Teams e a gente vai fazer esse mesmo teste agora, só que no GitHub. Então, eu vou tentar criar aqui um Gits, né? Então, na tentativa da criação desse componente, quando eu colar esses CPFs aqui novamente e tentar executar a ação de create, mais uma vez eu vou receber um alerta, e percebam que o alerta é dinâmico. Ele sabe que a ação está sendo de create, ele sabe que a aplicação é GitHub e que os dados violam a LGPD. Então, dessa forma, você consegue interagir com o usuário de uma forma muito mais interessante, né? Para ele entender o porquê que aquela ação está sendo bloqueada, qual é a ação que ele está executando, qual a aplicação que ele está acessando, né? Bem, se a gente vier aqui nos logs, vou mostrar aqui para vocês que todas essas ações que eu estava executando, mais uma vez, é criado o registro de todas elas aqui na console. Então, aplicação GitHub, Activity Create, DLP Profile LGPD, ou seja, deu match em PII brasileiro, a ação foi block. Da mesma forma, a tentativa de post lá no Microsoft Teams de LGPD, block. Tentativa de post no Slack, LGPD, block novamente. Vamos voltar aqui então para a apresentação. Um ponto relevante aqui nesse caso de uso é que a Netscope ela tem a capacidade de ler as APIs e os JSONs que rodam dentro das aplicações em nuvem. Então, o proxy legado ele está limitado por design a ler bem o protocolo HTTP, mas ele não consegue ler essas outras linguagens e, consequentemente, não consegue chegar nesse nível de visibilidade e granularidade. Legal? Vamos passar agora para o próximo caso de uso, que é o de coaching de usuários. Então, através do coaching de usuários, você consegue criar políticas para começar a educar os usuários e fazer com que eles deixem de executar ações maliciosas ou acessar páginas indevidas, aplicações indevidas, ou fazer o download de dados para dispositivos pessoais. É um pouco do que a gente vai ver aqui agora na demo. Então, estou voltando aqui para a console do Tenant mais uma vez. Nós temos aqui uma política simples que diz Cloud Storage, que possua aquele score que eu mostrei lá no início, no primeiro caso de uso, low, poor ou medium, ou seja, o score é um score baixo, não são aplicações de Cloud Storage recomendadas para o ambiente corporativo, né? A ação vai ser block, só que aqui a gente está fazendo o coach do usuário. Então, além de bloquear o tráfego, automaticamente o tráfego é redirecionado para o Cloud Storage sancionado da empresa, tá? Basicamente, eu vou tentar acessar a aplicação ZipShare, que é um Cloud Storage não sancionado. O tráfego foi bloqueado e automaticamente eu fui redirecionado para a tela de login do Office 365, que seria o Cloud Storage sancionado da empresa. Legal? Eu tenho aqui agora uma outra política para fazer um coach um pouco diferente. Então, essa política, ela está filtrando o OneDrive corporativo, então é uma instância específica de OneDrive for Business,
para um usuário específico, aqui no caso o meu, e eu vou adicionar mais um critério. Então, se o meu usuário estiver acessando o OneDrive corporativo a partir de uma máquina não gerenciada, uma máquina pessoal, a gente tem várias formas de classificar essa máquina e determinar se ela pertence à empresa ou se ela pertence ao usuário. Poderia adicionar outros critérios aqui, como localidade do usuário, nível de risco do usuário, sistema operacional, browser, o método de acesso como ele está chegando, país de origem, endereço IP, mas enfim, aqui eu vou usar como critério só o fato da máquina ser uma máquina pessoal. Então, dentro do OneDrive corporativo, se eu estiver executando a ação de download, então vou colocar aqui a opção de download, se esse download violar a LGPD, a ação vai ser fazer o coach do usuário, né, dar um alerta para ele, e o template vai ser coach LGPD em dispositivo pessoal, tá? Então, vou salvar essa regra aqui, vou mandar aplicar, e agora a gente vai executar esse teste. Então, vou voltar aqui na console do Office 365, vou fazer aqui login nessa instância sancionada, vou acessar aqui o OneDrive e vou tentar baixar um documento que viole a LGPD. Então, observem que ao tentar fazer esse download, imediatamente aparece esse alerta dizendo, olha, a ação de download de dados que violam a LGPD a partir de dispositivos pessoais não é recomendada pela empresa. Caso deseje prosseguir, justifique abaixo. Então, aqui o usuário, caso ele deseje seguir, ele pode colocar aqui que ele está assumindo o risco e seguir com o download. Então, você tem toda essa flexibilidade de dizer que para determinados usuários ou determinados grupos de usuário, a empresa não recomenda, mas você vai deixar o usuário tomar a decisão se ele segue ou não com aquele download. Legal? Bem, voltando aqui para a apresentação, agora nós vamos passar para o próximo caso de uso, que está interligado com esse caso de uso que a gente acabou de testar aqui. Então, o quinto caso de uso é justamente esse controle de dispositivos pessoais, né? Em um cenário onde você até permite o usuário acessar as aplicações sancionadas, mas caso esse acesso seja a partir de um dispositivo pessoal, você possa tomar uma ação até mais rígida e fazer o bloqueio, né? No caso de uso anterior, a gente fez o coach do usuário só para gerar um alerta, mas deixava a opção dele decidir continuar com acesso. Aqui a gente vai evitar o bloqueio e vamos mostrar também todas as possibilidades de classificação do dispositivo. Então, vou retornar aqui na console do tenant, vou abrir aqui a parte de classificação do dispositivo e como vocês podem ver aqui, esse aqui é uma regra que está sendo criada para fazer a classificação de Mac, né, de notebooks da Apple, que sejam corporativos. O único critério que eu coloquei aqui para determinar foi basicamente se a solução, se o dispositivo utilizava essa solução aqui de criptografia. O objetivo aqui é que a minha máquina fosse considerada não corporativa para eu poder cair em uma regra de bloqueio. Mas caso fosse um ambiente de produção, eu poderia usar critérios como um certificado instalado na máquina, se a máquina pertence ao domínio, arquivos que existam salvos no disco, processos que estejam rodando, OPSWatch e toda essa parte de criptografia. Então, para cada sistema operacional, é possível você adotar esses critérios de classificação da máquina. Voltando aqui na minha política, eu vou alterar aquela regra que a gente havia criado e agora eu vou dizer que se o dispositivo for pessoal, no OneDrive corporativo, fazendo download, LGPD, a ação vai ser bloqueio. E o alerta que eu vou dar para o usuário
vai ser comunicando que aquela máquina foi reconhecida como uma máquina pessoal. Então, veja que aqui a gente preserva a produtividade do usuário, principalmente aquele que está remoto, né? Todo esse cenário que a gente está vivendo de home office. Então, nem sempre a empresa tem a disponibilidade de fornecer uma máquina corporativa para todos os usuários. Então, para aqueles que estão utilizando um acesso a partir de uma máquina pessoal, você garante a produtividade dele, você preserva isso, deixa ele acessar a nuvem sancionada, mas você tem essa possibilidade de política aqui de bloqueio de dados, caso aquele dado seja realmente sensível e não possa ser salvo nesse disco de uma máquina pessoal. Então, eu vou voltar aqui agora no meu OneDrive, vou tentar baixar aqui um outro documento que também viola a LGPD, e observem que dessa vez o alerta foi dispositivo pessoal detectado, a ação de download foi bloqueada porque esse dispositivo não pertence à empresa ou não está em conformidade, tá? Então, vou voltar aqui agora para a apresentação, para a gente poder passar para o próximo caso de uso. Chegamos então ao 6º caso de uso, para mostrar a proteção contra phishing na nuvem. Essas aplicações como Google Forms, Office 365, elas acabam passando mais credibilidade para o usuário, porque ele não acredita que ali ele pode ser vítima de uma técnica de phishing, do roubo das suas credenciais, cartão de crédito, etc. Então, os hackers têm usado essas aplicações nesses ataques e a gente consegue, por ter o entendimento dessas aplicações e poder aplicar políticas de DLP, etc., e de controle de atividades, a gente pode controlar esse tipo de ataque também usando essas apps de nuvem. Então, voltando aqui no Tenant, a gente tem essa política que para o Google Form impede o usuário de fazer um form post contendo credenciais dele da empresa, né? Basicamente esse aqui é o cenário. Então os usuários eles sempre recebem aqueles e-mails, né, pedindo para trocar, resetar a senha do Office 365, que expirou, clique aqui. O usuário acaba clicando e na verdade aquilo está redirecionando ele para um template do Google Forms. Então se você olhar aqui, o endereço é da Google, mas o usuário geralmente não presta atenção nessas coisas e preenche aqui o formulário, por exemplo, com o nome de usuário dele. Vai colocar aqui a senha atual, vai criar uma nova senha, vai acreditar que está criando uma nova senha e vai submeter e vai mandar essa informação para o hacker, né? Aqui no caso a gente, através daquela política, está impedindo o vazamento de credenciais da empresa. Voltando aqui para o slide, e chegamos então aqui no 7º caso de uso, para mostrar a proteção de dados em documentos e imagens. Então, quando a gente olha para o DLP legado, essas soluções têm muita dificuldade em reconhecer dados sensíveis dentro de imagens, como, por exemplo, uma foto de um documento, de um passaporte. E a Netscope, apesar dela fazer o OCR para detectar isso também, ela desenvolveu um método mais moderno, através de machine learning, onde a gente consegue, em tempo real, reconhecer esses documentos, essas imagens de documento, né? Fotos, pode ser diversos tipos. A gente vai olhar aqui um pouco sobre isso. Então, eu tenho aqui uma pasta onde contém passaporte brasileiro, uma imagem de um passaporte brasileiro, uma imagem de um passaporte americano. Como vocês podem ver, são arquivos com a extensão JPEG. Então, aqui no Tenant, eu tenho uma política que, para aplicações na categoria de Cloud Storage e Collaboration, atividade, né, a ação de upload, se for uma imagem de passaporte, eu quero bloquear, né? São aplicações de Shadow IT, nuvem não sancionada, eu não quero deixar o usuário fazer o upload dessas imagens. Então, se eu vier aqui no OneDrive pessoal, né, não sancionado, e tentar carregar aqueles dois arquivos,
observem que a gente vai cair em uma política de bloqueio, porque foi detectado como dado pessoal, né? Passaporte, caiu na política de LGPD. Então, esse é mais um diferencial da Netscope, essa capacidade de reconhecer esses dados dentro de imagens, né? E eu espero que vocês tenham gostado dos 7 casos de uso que separamos. A Netscope entende que uma solução SaaS, ela tem que conseguir endereçar esses desafios que nós mostramos aqui. E agora eu vou passar a palavra de volta para o Thiago. Thiago, com você. Muito bom, Carlito. Sem dúvida alguma, acho que conseguimos comprovar os grandes diferenciais, a cobertura dos gaps existentes. Então, ficamos à disposição. Fica o nosso agradecimento aqui pelo tempo que disponibilizaram conosco. Como eu disse, em um dia não é suficiente para abordar sobre o conceito de SaaS. Uma semana é muita informação, mas a Netscope e o nosso time, que cada vez mais tem crescido na região, está totalmente disponível para poder ajudá-los, um atendimento bastante personalizado, entrar em contato com cada um de vocês para poder apoiá-los nessa jornada. É uma jornada bastante desafiadora, entendemos tudo isso, as mudanças são muito intensas e, sem dúvida alguma, eu acho que com os casos de uso cobertos e muitos outros, a Netscope pode ajudá-los. Fica o meu agradecimento. Passo a palavra de volta para você, Carlito, só para seguirmos e obrigado. Bem, agradeço a todos, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e como o Thiago disse, a gente fica à disposição para mostrar esses casos de uso dentro do ambiente de vocês, de um assessment, uma prova de conceito, estamos à disposição. Obrigado, gente. Fique atento. Amanhã tem mais. Um abraço. Tchau, tchau.